Olá, queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma meditação do livro de Bereshit, mais especificamente sobre Yosef. E desta feita falaremos sobre a cura das suas feridas emocionais. Yosef, nós sabemos bem, passou por grandes sofrimentos na sua vida. Quando o assunto é sofrimento, aflição e angústia, sem dúvida nenhuma, Yosef é uma das maiores autoridades no assunto e ele vai nos mostrar o caminho para a cura das suas feridas emocionais, para a cura dos seus traumas, todas as experiências desagradáveis que ele passou na sua infância, que ele passou na casa do seu pai, por todas as marcas recebidas. Nós sabemos que os seus irmãos o odiavam, maltratavam, agrediam, hostilizavam, lançaram ele numa cova e ainda queriam matá-lo. Ele é vendido como escravo para o Egito e lá ele sofre mais uma injustiça, onde ele é jogado na prisão sem ter cometido crime algum. Pelo contrário, por ser fiel ao Criador, ele vai dizer para a mulher de Potifar que queria cometer um adultério com ele, como ele poderia pecar contra Elohim e também pecar contra o seu senhor Potifar. Diante de toda essa trajetória de sofrimento, certamente ele poderia ter se revoltado com a vida, se revoltado contra Elohim, ele poderia ter entrado no estado de depressão, no estado de abatimento profundo. Mas veja, ao invés de Yosef se entregar à depressão, se entregar à revolta, à ira e se consumir de tristeza, Yosef vai tomar um caminho inverso. Ele vai se entregar ao Elohim poderoso, ele vai se entregar ao Criador, ele vai confiar nele. E devido a esta confiança no Criador, ele vai se fortalecer. Ele vai fortalecer o seu ser, a sua alma, o seu espírito, para que ele pudesse então superar todas aquelas adversidades e continuar produzindo, continuar trabalhando, cumprindo com o propósito que o Criador tinha para ele, como o Criador tem para todo ser humano que vem à existência. Todo ser humano tem um propósito estabelecido pelo Criador. O mundo, esse sistema maligno em rebelião contra o Criador, faz de tudo para afastar o homem deste propósito. Mas Yosef fugiu desse caminho de destruição e preferiu ficar com a palavra dele, com os mandamentos do Senhor, e isso foi vital na sua trajetória. Yosef se entregou aos cuidados daquele que pode todas as coisas. Bereshit, no capítulo 49, diz que Yosef é um ramo frutífero, que os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e o hostilizaram, agrediram, mas o seu arco susteve-se no forte, e o seu braço foi fortalecido pelas mãos do poderoso de Jacó. Aí está o segredo de Yosef. Apesar de toda a amargura que lhe sobreveio por causa dos seus irmãos, ele sustém o seu arco no forte, no Senhor da glória. Ele faz com que os seus braços sejam fortalecidos no Senhor. E com isso, durante toda a sua caminhada, você vai vendo Elohim trabalhando em Yosef, capacitando ele para a sua obra, para o seu plano. Você vai ver ele se libertando desses sentimentos, ele se purificando, porque a palavra do Senhor tem este efeito de libertação, de purificação e também de cicatrização nas feridas emocionais. 1 Pedro, no capítulo 1, diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Quando estamos na obediência à verdade, nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade, a nossa alma é purificada, a nossa alma é lavada. E veja que ela não somente purifica a alma das sujeiras, das manchas, das condutas transgressoras, mas como ela também cicatriza as feridas emocionais, ela limpa a alma por completa. E era exatamente esse o efeito que estava ocorrendo na vida de Yosef cada dia que ele era fiel ao Senhor. E a nossa fidelidade, ela trabalha a nosso favor, porque o Senhor observa do trono os fiéis da terra e ele está sempre pronto para abençoar os seus filhos que são fiéis a ele. E essa purificação vai trazer como consequência o fortalecimento. O ser humano precisa fortalecer a sua alma, fortalecer o seu ser, fortalecer as suas emoções. As emoções foram criadas por Elohim e elas precisam ser trabalhadas de acordo com a sua palavra, com a sua instrução, para que essas emoções sejam favoráveis ao homem e não destrutivas para o homem. O homem que está na prática da palavra do Senhor, ele equilibra as suas emoções. Nós sabemos bem da forte ligação do corpo e da alma. Se cuidamos bem da nossa alma, nós afetamos diretamente o nosso corpo, trazendo benefícios para ele. Se cuidamos mal da nossa alma, nós vamos afetar diretamente o corpo, trazendo danos, trazendo grandes prejuízos. Em Bereshit, no capítulo 41, Yosef vai dizer no versículo 51: e chamou Yosef o nome do primogênito Menashe, ou Manassés, porque disse: Elohim me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Aí está o segredo. O que Yosef está dizendo? Quando ele tem o seu primeiro filho, Menashe, ele vai colocar esse nome exatamente porque Elohim me fez esquecer de todo o meu trabalho. Um dos significados desta palavra é dificuldade. Elohim me fez esquecer das minhas dificuldades e da
casa de meu pai, que simboliza o quê? O sofrimento que ele passou ali na casa do seu pai, não por causa do seu pai, mas por causa dos seus irmãos. Elohim me fez esquecer todo este sofrimento. Veja que esse esquecimento não é que isso apagou da memória de Yosef, mas que todo o seu sofrimento não estava mais tendo efeito na vida de Yosef. Aquela amargura tinha saído, aquele sofrimento tinha saído, não o afetava mais. E ele vai atribuir esse esquecimento, esta libertação das suas feridas emocionais, dos seus traumas a quem? É a primeira palavra que ele utiliza, Elohim. Elohim me fez esquecer. Ele está atribuindo ao Criador toda esta cura, toda esta superação. Ele sabe muito bem o que ele passou, mas ele também experimentou, por confiar no Senhor, o poder dele em sua vida. Elohim é capaz, Elohim é poderoso, Elohim pode me libertar das minhas feridas emocionais. Por ter confiado nele, o Senhor retribuiu com o seu poder, dando a ele então alegria, dando a ele então prosperidade, dando a ele então uma alma refrigerada, uma alma em paz, que é a maior riqueza que o homem pode ter, é a paz, é a presença do Senhor na vida dele. Está escrito que o Senhor era com Yosef, e obviamente seu interior não poderia estar desfrutando de algo que não fosse essa presença maravilhosa do Senhor, esta alegria que vem de um contato, de um relacionamento com o Senhor. Elohim me fez esquecer, ele me curou, ele me libertou. Está escrito em Yohanan capítulo 8 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não será um paliativo, um tratamento sem fim, um tratamento que muitas vezes já começa dizendo que não há cura. Não, verdadeiramente sereis livres. Ele consultou o Senhor, ele recorreu ao Senhor, ele se socorreu do Senhor. E o Senhor é fiel para então curá-lo, libertá-lo das suas aflições, libertá-lo das suas angústias. Veja bem, foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos fez. Ele nos fez com corpo, alma e espírito. E essas três áreas do homem são importantíssimas, elas estão interligadas. E qual é a ferramenta? O que eu preciso fazer para cuidar tão bem dessas três áreas? Corpo, da alma e do espírito. O Senhor então nos deu a sua instrução, a sua palavra, pois a palavra do Senhor ela é suficiente, ela é a ferramenta necessária para operar tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Não há sabedoria humana, não há ramo do saber humano que possa atingir essas três áreas do homem, corpo, alma e espírito. E se pode atingir de alguma forma a alma, esse saber não fará o mesmo efeito que o saber, que o conhecimento da palavra de Elohim. Veja aqui o que está escrito em Ivrim ou Hebreus capítulo 4, no versículo 12 diz que porque a palavra de Elohim é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, a palavra de Elohim é viva e eficaz. Que saber da área humana podemos atribuir essas duas características? Viva e eficaz. A palavra do Senhor é viva, transmite vida e eficaz. Se eu quero um tratamento eficaz, eu preciso da palavra do Senhor. Se eu dispensar, se eu desprezar a palavra do Senhor, eu vou ter paliativos na minha vida. Penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Está falando de corpo, alma e espírito. E somente a palavra do Senhor pode penetrar, trazendo edificação para essas três áreas. O trabalho começa no interior do homem, começa no espírito. Isso vai passando para a alma e depois atinge o corpo. A palavra do Senhor, ela traz vida, ela traz saúde. E é isso que Provérbios, no capítulo 3, versículo 5 até o 8 diz: confia em Jeová de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Jeová e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Se eu quero ter saúde no meu corpo, eu preciso então aprender a trabalhar lá no meu espírito, lá no meu interior. Preciso aprender a trabalhar na minha alma. Isso vai afetar diretamente o meu corpo. A palavra do Senhor é saúde. No Salmo capítulo 9 diz: Jeová será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. No Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas Jeová o livra de todas. Yosef passou por muitas aflições, mas nós estamos vendo que o Senhor livrou ele de todas as suas angústias. E o Senhor ele deixa esta mensagem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. É um mundo de opressão, é um mundo de angústia, de aflição. Então o Senhor faz o convite ao ser humano: vinde após mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem poder para aliviar. Ele sabe como refrigerar a alma do homem, ele sabe como aliviar a carga do homem. Foi ele que nos fez, somos propriedade dele. Ele nos conhece e nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O ser humano procura o descanso para a sua alma. Muitas vezes a alma está oprimida, aflita, angustiada. Como fazer a alma descansar? Às vezes ele até descansa o corpo, até no seu sono, mas muitas vezes não consegue descansar a alma. E o Senhor Yeshua está dizendo, se você tomar o meu jugo, você vai fazer descansar a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite do Senhor Yeshua para todo ser humano que habita a terra. Ele sabe quem são os governantes, ele sabe o tratamento que dão aos seus governados, mas o Senhor Yeshua é diferente. Ele supre as nossas necessidades, nos liberta das nossas angústias e feridas emocionais, e com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, ele nos dá o descanso para as nossas almas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.